Quais são os objetivos que nós temos com essa iniciativa? Primeiro, é entender quais as demandas requerem os maiores esforços de TI. Hoje a gente tem um monte de demandas entrando todo dia em TI, mas a gente quer saber qual é a área ou qual é o processo, né, que demanda mais esforço de TI, que solicita mais projetos de TI, para a gente começar a entender se aquele processo específico que está abaixo dessa demanda são os processos mais críticos da companhia, e sendo os mais críticos, para que a gente possa olhar melhor para eles, dar mais atenção para esses processos. Depois disso, é ter um blueprint rico e detalhado antes da necessidade de um projeto. Eu vou mostrar para vocês a cadeia de valor de TI, que nós já mapeamos, no detalhe, com todas as atividades, os templates necessários para desenvolvimento de software, bem rapidamente, porque é bastante grande, para vocês entenderem melhor. Alguém aqui não sabe, não conhece o conceito de cadeia de valor? Todo mundo sabe? Beleza. Depois disso, a gente quer atender as demandas de projetos, enhancements ou MVPs com mais rapidez e qualidade, otimizando prazos e custos envolvidos. Hoje a gente starta as demandas de melhoria de software segundo a metodologia WDM, que é uma metodologia da Accenture, que nós absorvemos e demos o nome de Whirlpool Delivery Methods. Então nós utilizamos essa cadeia de valor para entender qual é a demanda até implantar a melhoria que foi solicitada pela área de negócio. Só que a gente viu que tem um monte de oportunidades que nós temos, né, dentro dos processos que são envolvidos nesse contexto, que podem ser melhorados segundo um blueprint, que é o desenho de processo, e a gente consegue sim otimizar prazo e custo desse desenvolvimento. E a gente vai ver aqui hoje como é que a gente faz isso. Depois disso, a gente quer ser proativo detectando oportunidades de melhoria. Não que hoje nós já não façamos isso. A gente sim encontra muitas oportunidades de melhoria, mas a gente pode encontrar ainda mais oportunidades de melhoria segundo essa metodologia que eu vou mostrar para vocês. Depois disso, implementar a governança de processos de TI, bem como os processos aos quais TI faz interface. Então nós já temos a cadeia de valor de processos de TI toda documentada. Agora nós queremos explodir essa cadeia de valor e fazer o relacionamento dos nossos processos de TI com os processos de vocês, do negócio. E saber quais são essas interfaces para que a gente possa agir mais efetivamente. Depois disso, garantir um ambiente de execução de processos com a máxima performance do ambiente tecnológico. Não adianta ter sistema, né, para executar aquelas rotinas que nós precisamos dentro das nossas atividades diárias. Eu preciso que o sistema ele faça aquilo que eu preciso. Então, aí está a grande ideia e a grande melhoria do que a gente faz hoje, de como a gente vai começar a fazer. Entender quais são essas oportunidades, né, no detalhe, para criar uma solução melhor para o negócio. Muito bem. Business Process Management. Gestão por processos de negócio ou gestão do negócio por processo? Eu gosto de dizer que é a segunda opção, a gestão do negócio por processo. Então eu mudo um pouco o jeito de gerir a empresa. No geral, não muda muita coisa. Eu deixo de olhar para a área de negócio e começo a olhar para os processos que essas áreas executam. Porque um processo de negócio, ele cruza as fronteiras funcionais. Ele utiliza áreas de negócio para gerar o produto ou serviço que ele tem como missão. Então muda um pouco o jeito de olhar a empresa, mas no geral não muda muita coisa. Muito bem. Qual é o ciclo de vida de BPM? Primeiro, a gente começa a identificar os processos de negócio. E isso nós já fizemos tanto para TI quanto para compra certa. Nós já temos a cadeia de valor em nível de macro processo desenhado. O que a gente vai fazer daqui em diante, a partir dessa reunião, na verdade a gente já começou a fazer, que é investigar as atividades de todos os processos de compra certa. A gente já começou a fazer e nós temos já 4 processos terminando o mapeamento, no detalhe. Então a primeira coisa a gente já fez, a gente já identificou e eu vou mostrar para vocês as 2 cadeias de valor daqui a pouco, a de TI e a de compra certa, para vocês verem como é que ficou. Depois de identificar, nós partimos para o desenho. É caixinha mesmo, fluxograma. A gente vai desenhar
todas as atividades desses processos que foram documentados na identificação, lá nos macroprocessos. Depois disso, a gente acompanha a execução desse processo para começar a aprender com ele, a ter uma maturidade maior naquela execução, para que a gente possa encontrar mais oportunidades de melhoria e suportar melhor o negócio. Depois disso, a gente vai documentar os processos. Qual a diferença de documentar e desenhar? Eu desenhei o fluxo, o caminho lógico, né? A sequência lógica de atividades. A documentação, ela requer saber quanto custa o processo, e aí quanto custa cada atividade. Para saber quanto custa, eu preciso levantar os tempos e volumes de cada atividade, porque aí eu consigo custear esse processo. E quando a gente fala de BPM, não adianta só desenhar o processo e engavetar. Eu preciso desenhar e analisar. Porque a partir da análise, eu saio de um cenário atual, de um cenário as-is, que custa X, e tenho que ir para um cenário proposto, to be, que tem que custar menos X, consumindo o mesmo volume ou mais, mas custando menos. Essa é a oportunidade de melhoria. Depois de documentar, nós vamos medir esses processos. Então a gente vai aprender com o processo, que um processo, por exemplo, dura 2 horas para ser executado, com volume 100 e custa X. Mas será que essas três variáveis são, na realidade, o reflexo daquele processo? Então a gente vai parar e analisar, e começar a medir isso frequentemente. Esse processo durou 2 horas a primeira vez, na segunda vez ele durou 1h30, com um volume maior, na terceira vez ele durou 3 horas com um volume menor, e aí a gente começa a aprender com ele e ver o que está impactando e desviando do padrão. Depois disso a gente vai monitorar, frequentemente vai ficar monitorando esses caras. Então aí, naquele momento de medir, a gente começa a criar os nossos indicadores de processo. E são os indicadores que vão dizer para a gente qual é a saúde do processo. O processo está em alta performance ou está em baixa performance? Quando ele estiver em baixa performance, porque nós criamos a cadeia de valor e toda a base de conhecimento, fica fácil navegar entre os diagramas e saber exatamente onde está o ponto de melhoria. Onde é que está o gap que fez que aquele processo ter baixa performance. Então eu consigo ir naquela atividade, ajustar e fazer com que esse processo tenha de novo alta performance. Depois disso a gente vai controlar. Então, sabendo onde eu tenho que ir, eu vou lá, ajusto e faço com que aquele processo ou aquela atividade volte a ter alta performance. E aí eu entro num ciclo de melhoria contínua. Isso roda de novo N vezes. Tudo bem? Tudo bem? Muito bem. Isso basicamente é o que a gente vai fazer dentro dessa iniciativa de implementar a BPM em TI e, consequentemente, no negócio. Mas tem um desses passos que é o mais importante. Alguém, fora a BP2I que já viu isso, por favor, alguém arrisca dizer qual é o passo mais importante? Desenhar. Por quê? Eu acho que quando você vai fazer todo o planejamento do que você quer realmente, você tem que entender o que você quer primeiro, para depois sair executando, documentando, etc. Acho que é identificar e aí desenhar. O desenho acho que é um... Exatamente. Pela primeira vez alguém falou da bucha de cara. Desenhar é o passo mais importante. Porque é no desenho que eu encontro as oportunidades de melhoria. Os gaps, e onde eu vou trabalhar para mitigar aqueles riscos, aqueles problemas e transformar o processo num processo excelente. E é justamente essa fase em que nós estamos. Nós estamos desenhando os processos de negócio da cadeia de valor. Então, pegamos um macroprocesso e explodimos em atividades e já estamos encontrando um monte de oportunidades de melhoria. Só para vocês terem ideia, eu vou passar para vocês depois, o processo de cadastramento de produto, a gente já encontrou 14 oportunidades de melhoria. 14 projetos só dentro do processo de cadastrar produto. Muita coisa. Muito bem. Para a gente fazer o relacionamento entre o negócio e tecnologia, a gente tem que entender um pouco de tecnologia. Não lá no mínimo detalhe, mas tem que entender um pouco. O que é um ERP? Falando de SAP, que é o nosso contexto. Existem outros tantos sistemas dentro da companhia,
Mas o SAP é aquele que a gente tem mais dedicação, vamos dizer assim, mais gente empenhada em fazer o SAP funcionar do jeito que a gente precisa. O que é um RP? O RP é uma caixa que eu compro, vou lá na prateleira, estou lá na loja, vou lá, pego essa caixa, compro, venho e plugo no meu ambiente organizacional. E esse RP, essa caixa, ela é formada por outras caixinhas. Um monte de informação que tramita nesse ambiente e que fornece informação e recebe informação. Então, eu tenho N interações aqui dentro. O problema é que o processo não é um quadrado. O processo é uma estrela, cheio de ponta. E quando a gente começa a analisar a empresa segundo processos de negócio, eu identifico duas coisas. A primeira, que o SAP faz um monte de coisa que eu não uso. Mas poderia usar, eventualmente. Em alguns determinados momentos, eu poderia usar. Deixar de usar planilhas Excel e usar as funcionalidades que o SAP tem e que pode fornecer para a gente. A segunda visão é: o SAP não faz um monte de coisas que deveria fazer para o nosso contexto. E aí o que a gente faz? Z. A gente enche a nossa base de Zs. E aí tem que customizar. E aí, para a gente começar a fazer isso, a gente vai desenhar um diagrama desse tipo. Não sei se vocês já ouviram falar nesse diagrama, é um metamodelo. Esse é um exemplo de uma empresa onde eu passei e implementei BPM, mais arquitetura corporativa, e o início desse trabalho é construir o metamodelo. O que é o metamodelo? O metamodelo, ele descreve todos os componentes da organização e os seus interrelacionamentos, mais a sua cardinalidade, que é: um processo tem interação com um sistema de N para N, de N para 1, de 1 para 1, de 1 para N. Começa a entender isso, e isso vai fazer com que a gente crie um ambiente de processos mais rico. Um exemplo, sempre focado em processo. Então, o principal componente do nosso metamodelo sempre vai ser o processo. Do processo, eu tenho a utilização de uma funcionalidade ou serviço. Um sistema possui uma funcionalidade ou serviço. Uma mudança altera um sistema. Um sistema é composto por módulo. Um sistema utiliza banco de dados, que por sua vez armazena dados. Então a gente quer chegar nesse nível de detalhe. Não com vocês, nós vamos precisar de vocês até um certo ponto, eu vou explicar qual. Até um determinado ponto nós vamos juntos. Desse ponto em diante, nós vamos trazer essa arquitetura para dentro de TI e investigar aquele mundo de detalhe de tecnologia. Tá? Muito bem. Então, a primeira coisa é mapear processo. Aí existe uma diferença, né, entre mapear e modelar processo. Eu faço um mapeamento quando eu quero descobrir a situação atual do processo. Eu quero desenhar um as-is. Então, eu faço um mapeamento, ele é estanque, ele é uma foto da situação atual. Como é que eu faço isso? Entendendo a situação atual, identificando as causas dos problemas, mas para isso eu tenho que conhecer profundamente o contexto de processo. E eu uso a técnica do 5W2H, respondendo essas 7 perguntas. Para toda atividade de compra certa, nós vamos responder pelo menos essas 7 perguntas. Pelo menos. Existem outras tantas que não estão dentro do 5W2H, mas a gente vai investigar também. E o principal é conhecer não só o caminho feliz do processo, que é mais ou menos o que a gente faz hoje na fase de blueprint do WDM, que é a metodologia de desenvolvimento de software de TI. A gente meio que faz um blueprint com uma abstração muito macro. Então essa abstração, ou nível de detalhamento, acaba sendo um pouco pobre e esconde oportunidades de melhoria, e eu acabo não desenvolvendo algo que é necessário para o contexto, e eu vou descobrir isso só no deploy. Aí me gera mais custo, o prazo aumenta, gera estresse, gera um monte de coisas negativas, né? Então eu preciso conhecer, além do caminho feliz, além de como o processo tem que ser, como ele é, com todos os seus problemas. É isso que a gente vai investigar. Um exemplo bem bobo de como a gente vai desenhar esse processo. Algumas pessoas aqui já participaram de reuniões de mapeamento de processo, já sabem mais ou menos como é que funciona a dinâmica.
mas para todo mundo ficar no mesmo nível de entendimento, esse exemplo é legal. Se eu tenho uma confeitaria e o meu produto é bolo para vender, a minha atividade é fazer bolo. E premissa de BPM é que toda atividade do negócio tem pelo menos 2 resultados, sempre, toda atividade. Ou a atividade é concluída ou ela não é concluída. E aí que mora a oportunidade, é saber o porquê que ela não foi concluída. E os nossos desenhos de processo hoje são assim, com essa abstração. A gente não explora o bolo não feito. Por que o bolo não foi feito? O bolo pode não ter sido feito porque faltou farinha, ou faltou leite, ou o cozinheiro faltou. Olha. Isso aqui nada mais é, a partir do bolo não feito por falta de farinha para o final, nada mais é do que a abstração de um detalhe maior do bolo não feito. Então eu dou mais detalhe para aquela atividade não concluída, porque cada caminho a seguir, dependendo do problema que ocorreu no processo, vai seguir um caminho diferente, que vai ter um volume diferente, um custo diferente, enfim. Até que ele se ligue e faça um looping para fazer o bolo de novo, e ele saia pela instância bolo feito, e aí eu posso vender meu bolo. Então o caminho feliz do processo é, entra volume, fazer bolo, e ele tem que sair para cá, sempre ele tem que sair para cá. Mas eventualmente não sai para cá, ele sai para cá. Então eu ajusto e volto para fazer bolo e vendo o bolo. O desenho de processo que a gente vai fazer basicamente é esse. Essa é a anotação que a gente vai usar para desenhar o processo. Muito bem. A partir do desenho do processo, eu vou trazer essa informação para a mesa e vou analisar todas essas informações que a gente está levantando no desenho do processo. Por que eu falei que a gente responde pelo menos 7 perguntas? Porque tem todas essas outras perguntas que precisam ser respondidas. Nesse momento, a gente não vai conseguir responder todas elas, porque a gente precisa ganhar maturidade, e aí, em paralelo, a gente começa a implementar na companhia os níveis de maturidade em gestão por processos de negócio, que é muito parecido com o CMMI, quem conhece, tem 5 níveis, eu saio de um nível despadronizado para um nível ótimo, mas eu tenho que galgar esses degraus, tendo atividades a serem desenvolvidas de degrau para degrau, para poder responder todas essas perguntas no contexto processos apenas. E o que a gente vai responder agora? Esses pontos. Então a gente quer entender para processo quais são as interfaces, quais são os retrabalhos, quais são os pontos fracos, os sistemas envolvidos e as entradas e saídas de cada atividade. Depois, em organização, a gente também tem todas essas perguntas para responder. Mas a gente não vai responder tudo isso agora. A gente quer saber agora, imediatamente, quais são as regras de negócio que estão atreladas a uma atividade de negócio e, consequentemente, a um sistema. Depois, no contexto pessoas, a gente precisa responder tudo isso também. Mas a gente não vai levantar tudo isso agora. Agora a gente vai levantar o modo de fazer. Porque a gente sabe que existem processos dentro da companhia que são executados por N áreas diferentes, o mesmo processo. E eu garanto que eles não são iguais. Cada um tem um jeito de fazer. E eles podem ser padronizados. Nesse momento já é uma melhoria que a gente encontra na hora de padronizar o processo e ter um ganho em escala. E no contexto de sistemas, aí sim a gente vai responder todas essas perguntas. Para cada atividade do negócio que é suportado por um sistema, eu preciso responder essas perguntas para poder desenvolver uma solução de TI melhor para o negócio. Na análise, bom, esse é um diagrama de processos explodido no nível de atividade, e aí a gente pode perceber que ele tem 3 colunas, e isso o que significa? Cada coluna é uma área de negócio interagindo no mesmo processo. Então, nesse tipo de diagrama, eu consigo entender qual é a interface entre áreas para produzir aquele produto ou serviço que é missão do processo. Então, eu consigo entender quais são essas interfaces e já apontar os pontos fracos na reunião de mapeamento. Quem participou já viu que a gente levantou para cadastrar produto, por exemplo, 14 oportunidades de melhoria. Na reunião é simples, não é nada de outro mundo, as coisas aparecem e a gente documenta e depois vai investigar para melhorar. Essa é uma planilha que é um produto de uma sessão de mapeamento de processos. Então a gente sai de uma sessão de mapeamento de processos com o fluxo feito,
mais uma planilha que diz quais são os problemas, com evidência da causa, quais são os impactos daquele problema para o processo e para o contexto, qual é a solução proposta para resolver aquele problema, se ele é crítico, moderado ou leve, e aí a gente já descobriu coisas muito críticas, que são o preto ali, né, o quadradinho preto. A classe do problema, se ele pertence a sistema, se ele pertence à organização, ou se ele é somente de processo. Se os ganhos, se eu tenho ganhos quantitativos, qualitativos, ou os dois. E se ele é uma melhoria rápida, que eu posso implementar amanhã, sem desenvolvimento algum, ou se ele depende de um projeto a ser desenvolvido para melhorar aquele problema. Então a gente tem aqui, por exemplo, como impacto, né, o que vem aparecendo com muita frequência, perda de receita. Então a gente tem um monte de processos que tem um monte de problemas que geram perda de receita para a companhia. E a gente consegue resolver isso com esse trabalho de BPM. Depois disso, eu levantei o ESIS, respondi todas aquelas perguntas, tenho base para análise e agora eu posso desenhar o processo ótimo. Como é que o processo tem que ser? Resolvendo todos aqueles problemas. Então aí eu vou eliminar todos os caminhos ruins do processo, que é aqueles bolo não feito, para ter sempre a instância de bolo feito e poder gerar mais receita para a companhia. Como é que funciona isso? Quando eu otimizo um processo, eu tenho duas formas de otimizar um processo. Ou eu elimino uma atividade, e aí eliminar, uma palavra forte, não é bem eliminar, é automatizar uma atividade. Quando eu automatizo uma atividade e tiro essa caixinha manual de dentro de um diagrama, eu tenho que levar em conta que eu eliminei uma atividade porque eu automatizei, mas eu tenho que continuar garantindo que o produto ou o serviço que ela gerava manualmente continue indo para os caminhos que ela ia antes. Não adianta só automatizar a atividade. Eu tenho que garantir que a contabilidade receba as informações que ela gerava, que o fiscal receba, o financeiro, a logística, enfim, todos os processos que estejam interagindo com aquele processo que a gente está estudando. A outra forma de melhorar o processo é criar atividades novas. Quais são essas atividades? Pontos de controle. Eventualmente, os self-reviews e os peer reviews. Às vezes um processo ele necessita de um ponto de controle para que ele tenha um produto ou serviço ótimo saindo no final dele. E aí a gente aumenta o tamanho do processo, não reduz, não aumenta. Mas ele também é melhorado. Muito bem. Esse é um exemplo de um processo desenhado dentro de uma ferramenta que se chama ARIS. É uma ferramenta desenvolvida pela IDS Share, uma empresa alemã. Nós utilizamos essa ferramenta aqui dentro. Então, nós utilizamos o SAP e o ARIS. O ARIS é global. Eu tenho hoje a administração do banco de dados ARIS aqui para lá, pedindo bênção sempre para lá. Então, sempre que eu preciso criar um diagrama específico, um modelo específico, eu comunico a ANAR que a gente está criando mais um processo na nossa cadeia de valor, na nossa base de conhecimento, que vai ficar plugada à cadeia de valor da companhia inteira. Parece um mapa do inferno, né? E é exatamente isso que a gente vai levantar nas nossas reuniões de mapeamento. Esse processo eu levantei em uma outra companhia, e ele dá, eu uso ele sempre como exemplo, porque ele dá a noção de quantas possibilidades uma atividade pode ter. Vocês estão vendo aquela caixinha verde ali em cima, sozinha? E depois embaixo dando um monte de caixinha colorida? Aquela caixinha verde, assim como as demais caixinhas verdes, são atividades executadas dentro do processo. Para aquela caixinha verde exclusiva, olha quantas possibilidades de resultado ela tem. São quase 30. Só que o processo ele não é tudo isso. A gente analisando o processo, a gente identificou que o processo é só isso aqui. Esse processo da companhia onde foi levantado esse diagrama, ele tem só 8 atividades. Todo o resto é problema. E a gente consegue identificar esses problemas, ir na causa dos problemas e melhorar esses problemas para que esse processo, to be, tenha só 8 atividades. Ok? Como é que a gente começa a fazer isso?
desenhando a cadeia de valor. Essa cadeia de valor é um exemplo. Então, nesse exemplo, a gente tem essas caixinhas, um verde um pouco mais palmeiras, e essa mais botada. Os verdes mais escuros são os processos pertencentes à cadeia de valor em análise. E as caixinhas verdes claras, mais apagadinhas, são as interfaces. Se a gente pegar aquela primeira caixinha ali, né, abaixo do processo pai, a gente consegue entender qual é o processo que me impacta e quais são os processos que eu impacto. Esse é o grande ganho de construir uma base de conhecimento de processo orientada à cadeia de valor. Isso a gente já está fazendo, já está construindo essa cadeia de valor. Essa é a cadeia de valor de TI, que é o tal do WDM. Não sei se vocês já ouviram falar nessa sigla, mas é assim que TI trabalha. Como é que funciona então? A gente tem algumas fases dentro do WDM. Então a gente tem a antiga fase Ideation, que agora se chama Plan Entry. Depois eu tenho a antiga fase Concept, que agora se chama Plan. Depois eu tenho a antiga fase Conversion, que agora se chama Analyze. Depois eu tenho ainda a antiga fase Conversion, que agora se chama Design. Então o Conversion foi quebrado em duas fases. Depois eu tenho o Development, que agora é Build. Depois eu tenho, ainda no Development, a quebra também de Build e Test. Depois eu tenho o Deployment, que continua a mesma coisa, Deploy. O Close agora se chama Operate. Dentro de cada fase eu tenho processos muito bem definidos e que geram esses insumos aqui embaixo. Então, por exemplo, lá no Plan Entry, quando uma demanda entra em TI, a primeira coisa que TI faz é, junto com o negócio, levantar o Project Charter e o CDA. E aqui a gente já começa a construir o blueprint de processos. Então, quando uma demanda entrar em TI, eu já vou ter o blueprint de processos e aí vou ser mais rápido para atender aquela demanda. Porque eu vou poder analisar com mais rapidez, em contexto mais detalhado. E aí a gente segue todas as fases que o WDM requisita para a gente. Não vou entrar no detalhe porque é muita informação. Quais são os benefícios de uma gestão por processo de negócio? Implementando o BPM dentro de qualquer companhia, de qualquer segmento, a gente tem um benefício de 15% a 30% de redução de custos dos processos. E aí aquele número representa o seguinte: eu não começo com 2% de ganho, eu começo com 15% e vou até 30%. Lógico que tem uma margem aí para mais e para menos, dependendo do contexto da empresa. Tem um aumento de qualidade de processo, começa em 20% e vai a 45%. Tem uma redução dos tempos dos processos, que começa com 10% e vai até 35%. Tem uma redução do tempo de aprendizado e custos de treinamento, que começa com 10% e vai até 50%. Tem uma redução do número de chamados de suporte, que são as áreas de negócio ligando para a TI e falando: TI, não funciona, me ajuda. Tem uma redução de 15% a 40% nesse número de chamados. Tem uma redução no volume de reclamações de clientes. Começa com 20% e vai até 30%. Depois que a gente tiver um nível de maturidade, que provavelmente vai estar entre o terceiro nível e o quinto e o quarto nível de maturidade, hoje nós estamos saindo do zero e entrando no nível 1 de maturidade. Lá para o terceiro, quarto nível, a gente começa a implementar a arquitetura corporativa. O que é a arquitetura corporativa? Algum de vocês já se sentiu assim, diante de uma demanda? Por onde eu começo a resolver o problema? Quer desmistificar isso aí, quer tirar essa visão do inferno e criar uma visão íntegra. A gente começa a desenhar dessa forma. Todas aquelas perguntas vão ser respondidas através de fluxo de desenho. Então, para uma atividade de negócio, eu tenho que saber quais são as entradas para aquela atividade, qual é o tratamento que esta atividade dá para aquelas entradas, o que essa atividade produz, quais são os sistemas que suportam essa atividade, e aí de sistema eu preciso saber qual é o módulo e quais são as telas. E em cima eu preciso responder quem executa, quais são as categorias de conhecimento documentados ou não documentados, porque aí a gente também tem oportunidade de melhoria, quais são os riscos, quais são os controles a esses riscos e quais são os termos técnicos que nós temos dentro da companhia.
Daqui, a gente vai abstrair. Depois que eu tiver essas atividades populadas dentro do ARIS com aquelas informações, eu vou precisar de vocês até aqui. Até saber quais são os campos que são preenchidos dentro de uma tela, dentro de um módulo, dentro de um sistema para uma atividade. Depois que eu tiver esses campos populados em ARIS, eu trago isso para a TI e vou investigar quais são as tabelas relacionadas com aqueles campos e quais são as regras de negócio relacionadas com aquelas tabelas. E aí eu começo a criar a minha arquitetura corporativa. Por quê? Para responder algumas perguntas. Nesse exemplo, a gente tem 4 processos de negócio. Aquele objeto ali, vocês vão interagir muito com eles nas reuniões que nós vamos fazer. Ele é uma interface de processo, ou seja, ele significa que tem um processo por trás dele. Do processo, eu tenho transações no SAP. Vocês conhecem muito bem essas transações, né? Das transações, eu tenho as tabelas. E aí a gente quer começar a entender qual é a interação entre processos, transações e tabelas, porque podem ter N níveis de relacionamento, que hoje a gente não consegue responder de bate-pronto. E é isso que a gente quer começar a responder de bate-pronto. A hora que alguém me perguntar, posso mexer na VTTK sem impactar o processo N? Não pode. Espera, vamos analisar esse cara e criar uma solução para que eu possa mexer nesse cara, que faça alguma coisa aqui, que não impacte nenhum outro processo da companhia que também utiliza aquela tabela. Então, num futuro próximo, a gente vai ter essa arquitetura construída para que a gente possa responder imediatamente qualquer pergunta do negócio. Muito bem. Que cara vai ter essa arquitetura? A gente está começando com entradas de estratégia e requerimentos do negócio. Depois disso, a gente está construindo agora a camada da arquitetura que diz respeito ao negócio. Quais são os processos de negócio, os workflows, as transações e a colaboração entre esses objetos. Depois que a gente tiver isso populado no ARIS, aí vocês vão estar me ajudando a fazer essa camada, a gente traz para a TI e eu quero entender qual é a arquitetura de aplicações ou os sistemas, os serviços, os casos de uso funcionais que estão relacionados com as atividades do negócio. Mas, qual é a arquitetura de informação ou os dados, os objetos de negócio, os formatos de troca, a segurança, a privacidade que estão relacionados com as atividades do negócio? Mas, qual é a arquitetura de infraestrutura que suporta todas essas camadas? Para que eu tenha informações estruturadas, diagnóstico, previsões de impactos, padronização e redução de duplicidade. Só para vocês terem ideia, eu participei de um projeto uma vez e eu estava me colocando, acho que a gerente do projeto, do cliente, não gostava muito de mim, não foi com a minha cara, e me colocou dentro da sala do servidor. A sala do meu projeto era dentro da sala do servidor. Era uma geladeira. Aí eu ficava lá. O servidor ficava num aquário, eu ficava do lado de fora do aquário. Tinha um ar-condicionado, que eu não sei se era nosso, de teto, em cima do rack do servidor. Adivinha o que aconteceu com esse ar-condicionado? Estourou. E molhou todos os servidores da companhia. Inclusive a minha base de dados ARIS. Eu só não perdi o meu projeto porque eu fazia backup local. A operação da empresa parou. Porque o servidor era suíço, sueco, sei lá que raio que era. Eles tiveram que demorar quase 2 semanas para trazer alguém de lá para fazer aquele cara voltar à vida. A operação dos caras quase parou. Tiveram que partir para um desvio de processo manual. Então, um componente de infraestrutura, por exemplo, pode impactar o meu contexto de negócio. Eu posso parar de vender por causa de um switch, por causa de uma impressora, por causa de um hub. E a gente tem que saber quando esses caras estão atrelados a atividades críticas do negócio. E a gente vai começar a conhecer isso. Esse slide é muito legal porque ele dá a exata noção do que é a arquitetura corporativa, né? Então a gente tem as 3 camadas, do negócio, as aplicações e a técnica. Cada funcionalidade do negócio, que é representada por uma atividade, é implementada por um processo que em uma dessas atividades é automatizado por um ou mais serviços de negócio, utilizado por uma aplicação, que por sua vez utiliza lógica de sistema e ou serviços técnicos, que está sendo processado em uma dada plataforma servidor e equipamento. Tudo é integrado dentro da empresa. Se um servidor para o processo de negócio inteiro, ou N processos de negócio. Então a gente quer fazer esse encadeamento para ter essas respostas rápidas. Muito bem. Que tipos de perguntas a gente quer responder com essa arquitetura?
A gente quer responder essas perguntas, para esses contextos. No contexto de servidor, a gente quer saber quais são os sistemas aplicativos que são atendidos por um determinado servidor. Qual a composição de um servidor? Grupo de servidores, homologação, produção, sistema operacional. Quais servidores existem em um determinado CPD Data Center? Quais servidores serão impactados numa eventual mudança de local físico? Que processos são impactados por um determinado servidor? No contexto de telecom, quais são os impactos de um componente na arquitetura? Qual a situação dos componentes da arquitetura? Ele é padrão? Ele é não padrão? Ele está descontinuando e aí eu preciso revisar contrato? Quais são os níveis de arquitetura e seus respectivos componentes? Quais componentes necessitam de um estudo para avaliação em virtude de expiração ou renegociação de contratos? Quais links de dados suportam a operação dos sistemas? Sistemas. Existe algum sistema que não está sendo utilizado em nenhum processo? Deve ter. A gente não sabe ainda quais são, mas que tem, tem. Os processos críticos são suportados por quais sistemas? Quais são os módulos, funcionalidades, subsistemas de um sistema? Os sistemas possuem funcionalidades similares, e aí a gente tem outra oportunidade de melhoria. Padronizar. Quais sistemas de informações estão envolvidos em uma determinada interface? Quais sistemas são utilizados para um determinado processo? As empresas usam sistemas diferentes para os mesmos processos? E aí? Quem responde? Usam, né? Mais uma oportunidade de melhoria. Padronizar. Qual a situação atual dos sistemas que suportam os processos? Eles estão em alta performance? Sempre. Vamos trazer. Equipamentos. Que equipamentos suportam os processos críticos do negócio? Como o inventário é controlado? Quais softwares são usados em quais equipamentos? Qual é a situação dos desktops e notebooks? Está em uso, está livre, está em manutenção? Ele é crítico para a atividade? Processos. Quais são os processos no serviço da companhia? Quais os requisitos devem ser atendidos pelo processo? Quais são os tempos, volumes e custos dos processos? Quais os processos demandam grandes esforços de TI? Para que a gente quer responder tudo isso? Para chegar um dia e ter um balance scorecard. Para poder ter a elipse, que é o objetivo estratégico, sempre verde. Porque debaixo de um objetivo estratégico eu tenho fatores críticos de sucesso e atrelado aos fatores críticos de sucesso eu tenho um processo de negócio. Quando uma atividade de um processo de negócio que afeta um fator crítico, pinta a minha elipse de amarelo ou de vermelho. Quando ela vai para amarelo ou vermelho, é a oportunidade de eu investigar que ponto do processo está em baixa performance para trazer esse processo para alta performance de novo.